Vamos lá, gente. A gente segue na questão número 6, 2019, a OCP, procurando a alternativa incorreta. Olha só. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas mesmas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Tá aí, redondíssima a definição da teoria monista de crime, não é? Tá aqui, apresentada pra gente. B. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3 também. Perfeito, né? A fração certinha, de 1/6 a 1/3. É uma minorante da pena, né? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível, o resultado mais grave, né? O resultado mais gravoso. Pessoal, essa alternativa C, que também está correta, não é a nossa resposta, é uma alternativa que tem uma boa incidência em prova, né? Porque acaba acontecendo bastante, né? Aquele cara que, quem sabe, fica do lado de fora da casa quando vai ter um furto na casa e esse furto acaba se transformando num crime de roubo porque tem alguém dentro da casa. E quem sabe outros delitos podem acontecer também nesse ínterim, tá? Então, a alternativa assim, interessante de marcar, de deixar separada, de repente colocar numa ficha para ter um material de revisão assim imediato, tá? Alternativa D, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. Na verdade, é justamente o contrário, né? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Elas não se comunicam para quem não tem aquela circunstância ou para quem não vive aquela condição de caráter pessoal. Qual é a exceção? A exceção é salvo quando elementares do crime, né? Quando a condição de caráter pessoal, a circunstância de caráter pessoal é elementar do crime, ela vai ter que se comunicar para os outros autores do crime, tá? Letra E, o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado, né? Aqui a gente está explicando, né? A nossa resposta é a alternativa D, tá? Essa é a alternativa incorreta. Na alternativa E, que está certa, tá? A gente vai perceber que todos esses elementos aqui, tá? Não serão puníveis se o crime não for pelo menos tentado, né? Então, o ajuste, a determinação, instigação e auxílio só são punidos quando nós temos um crime ao menos tentado, tá bem? Fiquem ligados porque a gente vai ter uma diferença para ajuste, né, e determinação quando a gente estiver falando de associação criminosa, né, da antiga quadrilha. E ali o caminho do crime, o iter começa antes, né? Já começa no ajuste e na determinação, tá bom? Vamos lá, questão número 7. Seguimos então para a próxima. Pessoal, vamos seguindo aqui as nossas questões. Agora a gente vai ver questões sobre pessoas naturais e pessoas jurídicas. Então a gente vai agora lá para o Código Civil, certo? A gente sai da LINDB e vai para o Código Civil. As próximas questões, a sequência de questões, a gente vai tratar então das pessoas naturais e pessoas jurídicas. Questão 4. No que concerne ao Código Civil de 2002, assinale a alternativa correta. A alternativa A. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se alguém
desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 3 anos após o término da guerra. Gente, vou realçar aqui por quê. O que diz o artigo 7º do Código Civil? Fala que sim, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência de alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, a questão aqui, a alternativa aqui, fala em 3 anos. E o Código Civil, lá no artigo 7º, fala em 2 anos, certo? Mais especificamente o inciso 2 do artigo 7º. Então, a alternativa A está incorreta, porque é 2 anos e não 3 anos, como nos faz pensar a alternativa. B. Alternativa B. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 4 anos a contar da data da conclusão do ato. Não, pessoal. O artigo 179 do Código Civil fala em 2 anos. Ele diz que quando a lei dispuser que determinado ato é anulável e não estabelecer prazo para pleitear a anulação, esse prazo será de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Então, o que está errado na alternativa B? De novo, o prazo não é 4, são 2 anos. A alternativa C. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio e nem aproveitada aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação. Essa alternativa está correta. O artigo 105 do Código Civil determina exatamente isso, que a incapacidade relativa de uma pessoa não pode ser invocada pela outra em benefício próprio e também não pode ser aproveitado aos cointeressados capazes. Certo? Então, gabarito é a alternativa C. E a alternativa D, para a gente estabelecer que realmente está errada, é anulável o negócio jurídico quando tiver por objeto fraudar lei imperativa. Pessoal, o inciso 6 do artigo 166 fala que é nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Então, pessoal, não é anulável, é nulo esse negócio jurídico, por isso a alternativa D está errada. Gabarito da questão, então, é a nossa alternativa C, de acordo com o artigo 105 do Código Civil. Certinho? Seguimos.